Nós vamos continuar nossa meditação falando sobre intimidade com Deus. Eu quero apenas rapidamente passar com você aqui aonde a gente está. É uma série, então ela tem uma sequência. Começamos no domingo, dia 4, tivemos domingo passado a segunda palestra, ou mensagem, reflexão, pregação, como você quiser chamar, falando sobre isso. Hoje a terceira, domingo que vem a quarta e última. Nós vamos pensar nesse assunto por 4 semanas. Tenho já colhido alguns frutos, como pastor dessa igreja, tenho visto pessoas terem experiências particulares com Deus, têm compartilhado isso comigo. Eu estou ficando muito feliz de ouvir, de ver que a gente prega e nem sempre espera que as coisas aconteçam tão rápido. Essas estão acontecendo bem rápido e a gente tem visto aí durante a semana. Porque a Bíblia diz, nós já lemos isso aqui há algum tempo atrás, que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então, quando que um crente resolve buscar Deus de todo o seu coração, coisas diferentes acontecem. Não fica a mesma coisa. A vida é diferente para quem busca Deus com intensidade, para quem não quer ficar tendo um relacionamento de longe com Ele. Quem quer ter um relacionamento de perto, próximo, Deus se faz conhecer de fato. E aí nós vimos na semana passada sobre como que a intimidade acontece. Ela tem umas etapas, e a gente percebeu isso, mas vimos também o que atrapalhou. Nós vimos que nós tivemos dificuldades. Lemos esse texto aí de Gênesis, onde mostra que o homem e a mulher, quando deixaram de ouvir o que Deus falava, começou a ter medo de relacionar-se com Ele. E aí, quando Deus veio para conversar com eles correram, eles fizeram uma roupinha para tampar as partes, correram para trás das árvores, porque preferiram ouvir a voz da serpente, uma voz que dizia: o que Deus prometeu não é suficiente, o que Deus falou não é completo, precisa de algo mais. Se vocês querem ter mesmo uma vida assim bacana, querem ter um upgrade legal, vocês precisam desobedecer a Deus, descumprir aquilo que Ele está falando e apenas ouvir o que eu estou dizendo, que é aquela fruta ali que está proibida. Então, toda vez que a gente para de ouvir o que Deus fala para ouvir o que a serpente fala, há uma ruptura, as coisas e a intimidade deixa de acontecer. É isso que acontece. Agora, graças a Deus, porque Ele é muito bondoso, a coisa não parou aí. Semana passada nós vimos também esse texto, que fala de quê? Fala de Deus em Cristo Jesus restaurando a conexão com o ser humano, restaurando a nossa ligação com Ele mesmo. Então, a gente não precisa ficar achando que assim, rompeu e acabou. Não, tem jeito, tem solução. Não em nós, mas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus tem. Tem salvação, tem solução. A solução está em Cristo Jesus, não está em outro lugar, em Cristo. Falamos disso na semana passada. Vimos que Deus tem métodos. Deus não é assim do jeito que eu quero. Ele fala que vai se fazer conhecer aos humildes, aqueles que se prostram, aqueles que têm coragem, porque tem que ser corajoso de dizer assim: eu não sou suficiente para resolver minha vida, eu preciso do Senhor. Então, quem faz isso, quem se dobra diante do poder de Deus, ele se faz conhecer para essas pessoas. Nós vimos isso, está ali no Salmo 25, os versos estão aí, você viu isso comigo na semana passada, e se você tiver dúvida, pode procurar lá também no canal da igreja, que você vai ver, tanto em áudio como vídeo, vai ter isso lá. O que importa para nós é perceber essas coisas. Aí consideramos, finalmente, que a intimidade requer sequências de etapas, ela não acontece automaticamente, você precisa ir crescendo na intimidade tanto uns com os outros como com o Senhor. Vimos também que a intimidade com Deus requer obediência à sua palavra através de Jesus, não é aquilo que você ou eu quero ouvir, aquilo que eu gosto, não é coisas que nós arrancamos de trás da orelha, mas aquilo que está registrado na palavra. Quer ter intimidade com Deus? Quero. De que jeito? Não, do meu jeito. Vou fazer uma fogueira, e vou fazer uma fogueira e vou ficar rodando em volta dela e vou ficar gritando: quero intimidade com Deus, quero intimidade. Não vai funcionar, não vai rolar. É do jeito que a Bíblia diz, é como a Bíblia ensina, não é da nossa forma. A Bíblia é o nosso manual de funcionamento do ser humano, é a regra para aquilo que eu preciso acreditar, eu e você, é a regra para aquilo que eu e você precisamos para viver, é na Bíblia. Então, quer ter intimidade com Deus? Seja humilde, se dobre à obediência da sua palavra. E disse mais ainda que é um desafio ter intimidade com Deus no dia a dia.
é quando a gente sai daqui, como nós conduzimos os nossos compromissos, nossos negócios, as decisões que tomamos. Se a gente toma decisão baseada naquilo que a Bíblia diz, demonstra que a gente está parecendo com Ele. Agora, se a gente é crente aqui, com todo fervor quando está aqui, mas na hora de fazer negócio lá fora, a gente faz conforme o dominador deste mundo tenebroso, a gente anda e faz igual o demônio faz, igual o Satanás faz, então não tem intimidade com Deus. Não há intimidade com Deus. Você e eu estamos fazendo papel de crentes, só papel, não somos crentes de verdade. Está rompida aí a ligação, porque quando nós nos aproximamos de alguém e a gente começa a andar com essa pessoa, é natural que um e o outro comece a ficar parecido. Até a maneira de falar, as palavras que um e o outro usam começam a ser compartilhadas, o vocabulário começa a ser igual. E quando nós andamos com Deus, nós parecemos com Deus, nós não parecemos com os filhos do diabo. Quando nós andamos com o Senhor, temos intimidade com Ele, nossos negócios são conduzidos diferente, nossa sexualidade é conduzida diferente. A gente não quer saber o que o mundo está dizendo. Se eu não me engano, foi hoje que teve orgulho, o dia do orgulho LGBT em São Paulo. Foi hoje mesmo que teve isso? Pois é, não queremos saber disso. Nós não temos orgulho de nada que foge da natureza do homem e mulher, passou disso. Nós não cremos que é certo, que é correto. Cada um faz o que quer com o seu corpo. O cristão, quem vive debaixo da sua palavra, quem tem intimidade com Deus, ele sabe que ele tem que ser ou homem ou mulher, e pronto, acabou. Agora, você tem um conhecido que quer ser bissexual, trissexual, polissexual, sei lá, tudo sexual, ele tem direito, ele pode escolher para lá, mas não dá para dizer que uma pessoa dessa tem intimidade com Deus, não tem. A não ser que invente um deusinho para ele, crie um particular. Faça como muitos personagens fizeram na Bíblia, que pagavam um sacerdote para falar aquilo que ele queria ouvir, pagavam um profeta para falar aquilo que queria ouvir, criavam uma imagem para poder se colocar diante dela. Nós já vimos isso na Bíblia várias vezes, crentes fazendo isso. Não, Moisés está sumido, vamos arrumar um negócio aqui para a gente confiar. E aí fizeram um bezerro de ouro. Então, vai abraçar um bezerro de ouro e falar que esse é o seu Deus, porque o Deus da Bíblia, do qual nós temos falado aqui, queremos ter proximidade com Ele, é o Deus criador do céu e da terra, e tem padrões muito nítidos e claros e determinados, sem sombra de dúvida, a respeito de todas as coisas que nós precisamos para viver corretamente aqui nesse mundo. Mas vai ser uma guerra. Não pensa que vai ser fácil. Porque eu sou crente, eu sou perseguido. Não, é porque você é crente, é que você luta com você mesmo todo dia, que é uma guerra interior, porque a Bíblia fala que nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena. Amém, meus irmãos? Isso é só a introdução, é só para a gente lembrar o que aconteceu na semana passada. Hoje, nós vamos falar sobre isso aqui, a gente eliminar os ruídos que atrapalham. Eu creio que muitos de nós já tomamos decisão, temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, não procuramos solução em outras coisas primeiro é Deus, sua palavra, depois uma outra coisa pode até nos servir, a gente faz isso, porém, tem hora que não conseguimos ouvir o que Deus está falando. Por que essas coisas acontecem? Por que tem hora que Deus fica tão difícil de ser ouvido? E aí eu pensei em algumas coisas para a gente pensar aqui. Mas primeiro, queremos de fato, pergunta que você precisa responder com sinceridade, com muita honestidade. Você quer ter intimidade com Deus? Porque às vezes você não quer. Pastor, meu negócio é curtir a igreja. Eu quero só curtir a igreja. Para mim está bom. Domingo, vou lá, encontro com os irmãos, tenho um papo legal, um lugar fresquinho para estar. É só isso que eu quero, eu não quero mais nada disso. Então, o que a gente vai falar de agora para frente não vai te servir muito não. Mas se você quer ter intimidade com Deus, você não quer ficar na superfície apenas da religião, da vida cristã, da igreja, se você quer ouvir aquilo que Deus tem para dizer para você em particular, porque Deus tem uma palavra para você todo dia, não é essa aqui que eu estou falando, essa é para nós aqui todos juntos, mas Ele tem uma palavra para mim todo dia, uma palavra para você todo dia, de acordo com as demandas da nossa vida, Deus cuida de nós, e a pergunta é, você quer ouvir aquilo que Deus tem para dizer? Porque, como disse John Stott, é o seguinte, surdez
involuntária, por um acidente, por um problema do ouvido, alguma coisa, é um negócio ruim, mas quando a pessoa resolve ser surda deliberadamente, com respeito a Deus principalmente, isso é uma insensatez, isso é loucura, é pecado. Ter problema de audição pode acontecer com qualquer um de nós. Eu já sei que um dos meus ouvidos funciona diferente do outro. Isso aí é coisa da vida. Agora, não querer ouvir, e não querer ouvir Deus como crentes que somos, isso aí é loucura, é insensatez e é pecado. Então, a pergunta é, você quer ouvir o Senhor? Você quer ter intimidade com Ele? Estou entendendo que sua resposta é sim. Até porque, depois de uma pressão dessa, né, fica difícil, né? O cara fala que é doido, quem não quer ter intimidade com Deus, o que o sujeito vai responder? Vamos ler alguns textos da Bíblia, meus irmãos, que eles vão nos ajudar. A gente precisa perceber que Deus fala conosco e querer ouvir a sua voz. Vamos ler, todos juntos? Eis, diz o Senhor Deus, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Vai chegar um momento que Deus vai falar para a gente, vai acontecer com a gente, que a gente vai ter mais vontade de ouvir a sua voz do que de comer e de beber. Eu espero que estejamos vivendo esses dias, que sejam esses os nossos dias, que a gente não quer tanto quanto a gente quer comer e beber, que é natural, que é fundamental para a vida. A gente vai entender que a gente precisa mais do que de comida e de bebida, a gente precisa ouvir a palavra que vem da boca do Senhor. Um outro texto para a gente pensar. Tudo o que eu quero nessa noite é que a nossa resposta seja: fala, Senhor, porque eu estou pronto para ouvir. Fala, que eu estou querendo ouvir de fato. Eu quero ouvir o Senhor. Eu tenho necessidade de ouvir o Senhor. O que pode nos atrapalhar nessa comunicação, nesse meio aí, para ouvir entre nós o que Deus fala com a gente? O que pode acontecer que pode nos atrapalhar? Surgiu 3 pensamentos, 3 coisas para a gente poder refletir. Os sensores, as coisas que a gente consegue sentir, tá? A questão do ambiente e a questão da atenção. Vamos ver uma por uma para a gente pensar. A questão dos sensores aí, o que seria os sensores? Vamos colocar as 3 logo para não ficar dúvida. A gente tem um órgão que já foi falado por alguns cientistas, que é a maravilha das miniaturas. Se eu for falar aqui a respeito dos detalhes que o ouvido humano tem, as ligações nervosas, esse negócio todo, o assunto vai ficar chato. Mas é realmente espetacular como a gente consegue captar o som e isso se tornar em algo que nos leva a ter sensações e entender como é que as coisas funcionam e tudo, através de um minúsculo órgão que está aqui acoplado assim na nossa cabeça. A questão da audição é algo que a gente precisa realmente pensar, que precisa funcionar. O que eu fico preocupado é que parece que tem hora que a gente está com o ouvido muito cheio de cera, atrapalha, tem coisas embarreirando, sabe, cobrindo a passagem daquilo que Deus tem para dizer para a gente. A gente não percebe, não para sentir aquilo que Deus tem realmente para nos dizer. Não é porque o ouvido não está funcionando, mas é porque a gente está colocando tanta coisa que tumultua aí, que atrapalha, e a gente não consegue ouvir. Alguns alegam que não conseguem ouvir a Deus por causa do linguajar. Eles dizem que a Bíblia é um livro muito difícil, é um livro muito complicado, porque a linguagem da Bíblia é estranha. E eu até concordo com os irmãos, em parte, com esses irmãos, em algum grau, que a Bíblia, na versão mais antiga, que normalmente é a que nós usamos, Almeida, Revista Atualizada, ou Revista Corrigida, elas usam, de fato, um português que não faz parte da nossa comunicação do dia a dia. E, por isso, parece muito difícil, tem hora, o que a gente está lendo na Bíblia, se fazer algum sentido. A gente olha lá e aparece umas medidas diferentes, aparece umas palavras que a gente nunca pensou, tem umas construções que falou-lhes dizendo. No nosso dia a dia, como é que a gente fala? Mandou real. E para resolver problemas como esse, existem tantas outras traduções da Bíblia que facilitam o nosso entendimento. Você não precisa ficar agarrado nisso, porque Deus não tem interesse de ser difícil de falar com a gente. Deus não tem interesse em ser
e parecer para nós, assim, poderoso e tal, porque ele já é poderoso. Ele não precisa ficar esnobando na linguagem. Então, na hora de ler todos juntos aqui, eu sempre zelo por lermos a mesma Bíblia para a gente conseguir ter uma ordem na hora da leitura. Mas na hora de você ouvir o que Deus tem para dizer, não se preocupe em linguajar, procure uma Bíblia que seja mais fácil, a Nova Bíblia Viva, a Bíblia, na Nova Versão Internacional, alguma coisa desse tipo, a nova tradução da linguagem de hoje, e você tem isso de graça. Nos aparelhos de celular, você não tem desculpa, dá para você ler com isso. Fora que a gente tem recursos de dicionário, outros tantos recursos para nos ajudar. Mas uma coisa eu te digo, o problema da audição está funcionando, está cuidando disso? Deus não tem intenção de falar difícil com a gente, por entender que Deus quer falar com a gente difícil, que muitas vezes nos pegamos falando com Deus de uma maneira difícil também. Eu lembro claramente, quando estava no primeiro ou segundo ano do seminário, e no culto lá do seminário, um pregador já falecido, um homem muito abençoado, mas das antigas, do português antigo, né? Chegou e foi fazer uma oração lá, e foi pregar, abençoou a gente demais. Mas eu lembro que eu gastei uns 10 minutos para entender a oração dele. Que ele começou assim: amantíssimo Deus e Pai, genuflexo nos prostramos ante a tua grandiosa presença. Pronto, acabou, travei ali. Genuflexo nos prostramos. O que é isso, gente? Nunca tinha escutado essa palavra. Não sou um cara que estava assim, acostumado com isso. E garrei. E não tinha, na época do seminário que eu fiz, não tinha como você pesquisar na hora. Agora você dá uma fingida aí que está mexendo no celular, que está alguma coisa, você vai e joga no Google e descobre. Mas antes não tinha isso, não. E eu fiquei, genuflexo nos prostramos, genuflexo nos prostramos, genuflexo nos prostramos. Que desgrama é essa? Genuflexo nos prostramos, depois eu fui descobrir que era ajoelhado. Nos ajoelhamos diante do Senhor e tal. Nos prostramos de joelho na sua presença, é isso. Mas demorei. Aí descobri que tinha um negócio que o pessoal usava para fazer casamento, que eles usavam muito na igreja lá, que chamava genuflexória, que era isso, porque é onde o casal, quando estava se casando, ajoelhava ali, era um negócio, uma almofadinha e tudo, para não machucar o joelho da noiva, do noivo. Mas demorou, gente, não foi tão rápido assim. Nós não precisamos, sabe, ficar agarrados nesse linguajar, ler a Bíblia mais difícil do mundo, pode ler uma Bíblia mais fácil, pode procurar uma linguagem mais comum, mais de acordo com o nosso dia a dia, porque Deus não está preocupado em falar difícil com você, Ele quer falar para você entender. Deus quer falar comigo aquilo que eu entendo, Ele não quer me deixar cheio de enigmas, assim, do português. O que Ele vai ganhar com isso? Ele não tem. Nós, às vezes, falamos, tinha um colega de seminário também, que ele era fã de um pregador que já saiu aí das paradas de sucesso há muito tempo, mas na época do seminário, lembra que eu me formei em 99, eu estava no segundo, terceiro ano, eu lembro que ele era fã mesmo, assim, desse pregador, que estava sempre na televisão, e ele pregava também parecido com ele. Ele tinha a oratória toda igualzinha a desse pregador. E ele treinava isso no quarto. Ele pregava para ele mesmo no quarto, no espelho, no banheiro. O banheiro nosso era banheiro, né, do corredor, e tinha um banheiro para todos os seminaristas usarem, então a gente convivia uns com os outros ali, e ele ia para o banheiro para fazer as coisas dele, para escovar dente, tudo, e pregando, e falando e tal. E eu morei um período que o meu quarto era de frente, a porta era de frente do quarto dele, de vez em quando ele me gritava lá: ô Calouro, vem cá, escuta essa. Aí ele citava uma frase assim, né? Deus quer resolver seus pontos nevrálgicos e tal. Aí eu falava: é isso aí. Legal. Não é legal não, Calouro. É bênção, é unção. Vou matar a pau, não vou? Vou chegar na igreja esse fim de semana, vou arrebentar. Não sei para que público que você está pregando, mas eu acho isso uma bobagem do seu tamanho. Ele era um homem grande, né? Como se Deus quisesse que a gente ficasse esnobando o português, falando um negócio mais difícil, complicado. Deus quer conversar com você de acordo com o seu entendimento. Eu queria destacar ainda dentro disso, meus irmãos, que a comunicação é uma via dupla. Deus fala e Deus ouve também o que a gente tem para dizer. Ele fala para nós entendermos com os nossos sentimentos, de acordo com aquilo que a gente tem. Fala ao nosso coração através do seu Espírito, fala para que a gente consiga ouvi-lo do jeito certo. E a gente não precisa ficar preocupado
que Deus vai falar de um jeito assim absurdamente estranho. Nem Deus tem vontade de falar difícil comigo, com você, hora nenhuma foi assim na Bíblia, quanto mais depois, né? Deus foi tão bom comigo, com você, com a humanidade, que para todo mundo entendê-lo, Ele se fez gente, e habitou entre nós, e pisou essa terra, e andou sentindo as coisas que a gente sente, para não ter dificuldade de comunicar, de nós entendermos como Ele pensa. Então não tem necessidade de eu falar um canta-lava-chúria com você, né? Chegar para você, ó, e Deus está me falando, e falar uma palavra diferente. Não, Deus fala simples, direto, claro, objetivamente, ao coração de cada um de nós. A gente precisa ter vontade de ouvir o que Deus tem para dizer. Vamos pensar em alguns versos aqui da Bíblia, que eu entendo que eles fazem bem, nós temos que ter vontade. Vamos ler, meus irmãos, todos juntos? Faze-me ouvir. Faz-me ouvir, Senhor, a Tua voz, o Teu caminhar. Eu quero saber do Senhor, eu não quero enigmas, eu não quero ficar perdido, viajando, eu não quero ter um monte de pensamento que vai para longe do Senhor, eu quero saber o que o Senhor tem para dizer, de fato. Quero ouvir a Sua voz, Sua doutrina, Seu pensamento, a Sua história, é isso que me interessa, eu confio em Ti. É o Senhor que eu quero escutar. Mostra-me o caminho que eu devo seguir, porque eu não quero andar no caminho errado. Minha alma está confiada em Ti. Então, minha audição é rendida ao Senhor, eu quero ouvir de forma que eu entenda, eu quero dizer isso para o Senhor. Como eu disse, a comunicação é uma via de mão dupla, você também fala para Deus e Ele fala para você. Fale para Deus com clareza, que você deseja ouvi-lo, que você quer saber o que Ele tem para você no dia a dia. Mais um verso para a gente pensar. Vamos ler todos juntos? Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Jesus foi claro, direto, sincero sempre com Deus. No exercício da comunhão, da intimidade com Deus, nós não podemos nos furtar de ser honestos com Deus, de falar o que a gente está sentindo. Deus vai atender o que nós queremos? Não sabemos, mas nós podemos e devemos falar com Ele o que nós estamos esperando. Senhor, o que eu quero para tal situação é isso. Jesus não teve cerimônia para falar com Deus. Olha, se puder, passa de mim esse cálice, está difícil, está doloroso. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer, o Senhor que dá a última palavra. Mas há um espaço para o diálogo, para a comunicação, na intimidade com Deus, mas nós não ficamos calados. Nós falamos com Deus, nós oramos, nós buscamos a Ele, nós buscamos ler a Sua palavra. A Bíblia se torna o melhor e maior livro da vida para a gente. Na intimidade com Deus é a Bíblia que vale. As outras coisas, se quiser que se encaixem na Bíblia, se não encaixar, a gente deixa de lado. As outras coisas são posteriores. Numa vida de intimidade com Deus, o que vale é: Senhor, contudo, faça o que o Senhor quiser, porque quem manda é o Senhor que dá a última palavra na minha vida. Amém, meus irmãos? Tem um outro problema que atrapalha a gente, pode nos atrapalhar, que são os ambientes que a gente vive ou frequenta. O que poderia atrapalhar a nossa comunicação aqui, da gente ter um momento prazeroso aqui? Se estivesse fazendo calor demais, estaria ruim, não estaria? Você ia começar a pegar papel não sei de onde, começar a abanar. Tem gente que não consegue se concentrar se o ambiente estiver muito quente. Não tem? Sim ou não, meus irmãos? Sim. Tem gente que não consegue, o calor atrapalha. Tem gente também que sentindo frio demais fica difícil. Então, por isso que a gente fica sempre preocupado aí com o meio termo, para deixar a coisa agradável para todo mundo. Nem sempre conseguimos, mas a gente se preocupa com isso, porque o ambiente faz diferença. O ambiente onde a gente está ou vive, se tiver muito calor, muito frio, muito barulho. Um dia desse, eu e a Glenda fomos num lugar comer uma pizza e a gente estava com o Caio. Aí vi uma televisão assim, falei, vamos parar aqui debaixo dessa televisão, porque aí ele presta atenção na televisão e dá sossego para a gente conversar, né? A ideia era essa. Só que a televisão estava muito alta, eu e ela, a gente não conseguia conversar direito. Tinha que ficar gritando para o outro, sentado um de frente para o outro, assim, questão de centímetros, mas tinha que ficar... porque a televisão estava muito alta.
E não adiantou que o Caio não deu sossego, a gente teve que enfiar biscoito na boca dele. É o único jeito de parar ele. De nos dar sossego é deixar ele roendo alguma coisa. Barulho, distrações as mais variadas. Questões visuais, nós vivemos uma época onde tem tanta oferta de coisas, né? É um mundo de oportunidades de conhecimento, sem sair de casa, sem levantar de onde você está. Você saca o celular, põe na mão, tem um acesso à internet, acabou. Você tem acesso a tantas e tantas coisas, que uma vai puxando a outra, que vai puxando a outra, que vai puxando a outra, e você, quando percebe o que é mais importante, você não fez. Alguém não precisa levantar a mão e falar, nem, por favor, cutucar no vizinho. Mas você já se pegou alguma vez assim, entretido com a internet? Você foi para fazer um negócio e, de repente, você estava fazendo outro, que puxou outro, e, no final da conta, a pesquisa mesmo que você foi fazer, você não fez. Já aconteceu isso com você? Vou baixar a cabeça, você só pensa. A gente se distrai com tanta oportunidade. Tanta placa no mundo, né? Tanta informação, tanta coisa. Parar para ouvir Deus, para ter intimidade com Ele, tem hora que parece monótono, parece bobinho, parece ridículo para alguns. Não, eu estou na onda aí, estou curtindo o que tem. Tem a questão dos ruídos também. Sabe o que é ruído? Está escutando? Barulhinho do ar-condicionado? Um ruído. Se ficasse um pouquinho mais alto que isso, ia perturbar você, ia te atrapalhar. Normalmente, nessa frequência, ele costuma dar sono. Por isso que, de vez em quando, eu dou uns gritos aqui, né? Apaga a luz, liga o ar-condicionado. O pregador é ruim, pronto. Combinação perfeita para o irmão dormir, né? Só faltou uma cadeira mais macia, né? Uma acolchoada aí e tal. Aí, de vez em quando, eu dou uns gritos aqui, assim, para você ficar ligado aí, para você acordar. Porque esse barulhinho, isso vai fazendo uma massagem assim na gente, é bom para dormir. Mas é um ruído, é um barulho diferente, que está concorrendo com o que está sendo falado aqui, com o que está sendo cantado. Se estivesse mais alto, perturbaria. Nessa altura, tudo bem. O problema é que tem hora que os ruídos são mais altos do que a voz de Deus, porque nós aumentamos o volume do ruído, damos mais atenção para o ruído do que para aquilo que Deus tem para dizer para a gente. A gente não para, a gente não percebe. Eu vi a Tati fazendo uma edição de uma das gravações aqui, e ela foi lá e retirou os ruídos. Eu falei assim, como é que você fez isso? Ela falou, não, pastor, tem um item aqui assim no programa que faz isso, tirou, que tinha dado um ruído aí numa das gravações, alguma coisa que aconteceu na mesa ali, e ficou fazendo um barulho alto, na hora que fosse postar, ia atrapalhar você ouvir. Aí eu falei, mas como é que o programa sabe que aquilo ali é um ruído, e ele tira aquele barulho e não tira o outro? Aí ela me fez umas explicações lá, que a voz tem uma frequência de numeração, se for um instrumento, ele tem outra frequência, se for outra coisa, tem outra frequência, e o programa sabe separar uma coisa da outra, e aquilo que não tem a ver com aquela frequência da voz, que ele entende que é ruído, ele vai e diminui, ele abaixa, ou retira. O problema é que, você vê só, um programa consegue fazer isso, mas a gente não consegue perceber o que é ruído, o que é voz de Deus, a gente fica escutando ruído, e dando atenção aos ruídos que a vida coloca diante de nós toda hora. As urgências, as gritarias, os problemas que estão fora de nós, às vezes estão dentro de nós, são demandas que nós mesmos criamos com a nossa mente, nós é que inventamos, fazemos um auê, um barulho tremendo em cima de coisas pequenas, enquanto a gente deveria pegar e falar assim, não, isso aqui é só ruído, não vou prestar atenção nisso não. Antes de eu vir para cá, vir pastorear essa igreja, e depois que eu vim também, isso já aconteceu. Algumas pessoas que não são daqui, claro, né, já chegaram para mim e falaram assim, Deus te abençoe, tá? Deus te use. Mas não era só uma bênção comum. Sabe aquele negócio assim, tipo, você está numa fria, hein? Cuidado. Não sei o quê. Sabe que eu olho para esse negócio e falo, isso é ruído. Não estou nem aí para isso, não. Vou preocupar com isso. Eu vou preocupar com viver com meus irmãos e a gente vê o que Deus tem para fazer com a gente. Vamos nos aproximar de Deus, depender dEle. Porque já aconteceu. Aconteceu quando? Um ano de 1900 bolinha. Eu nem nascido era, meu irmão. Para com esse assunto, não quero nem saber. Estou nem aí para isso. Eu tenho 2017 para frente para viver. Gente que fica agarrado no passado, em barulho que aconteceu o ano passado, tomou um susto. E agora está pensando nisso.
não consegue viver as coisas novas que tem para acontecer agora, não se conecta com Deus hoje, por isso fica sempre dependendo dos ruídos ou das memórias passadas. Às vezes até memórias boas, mas que passaram, o que Deus tem para fazer hoje? Então a gente tem que tomar cuidado aí com a questão dos ambientes. Às vezes o que a gente anda comendo e bebendo tem nos influenciado tanto que a gente nem percebe. Eu escutava muitos anos atrás uma pessoa dizer que o ser humano é aquilo que come. Vocês já escutaram essa frase? O ser humano é o que ele come. Aí eu nunca levei isso muito a sério, não, porque eu achava que essa aí era conversa de gente que quer ficar obrigando a gente a fazer regime, né? Fazer dieta, obrigar a gente a fazer esses negócios. Eu falei, vou dar conversa isso não. Até que um dia eu peguei as pontas do dedo do Caio laranjadas, mão e pé laranjado. Falei, esse menino está ficando laranjado, eu nunca vi um trem desse, não. A Glenda é moreninha, mais puxadinha, assim, né? Para de noite. Eu sou branquelo, azedo. Ele vai ficar laranjado? Eu não sabia que dava essa cor. Aí eu fui descobrir, porque a gente estava dando para ele muita cenoura, muita abóbora. Aí realmente influencia. É só alterar ali, as coisas vão mudando. Aí fiquei pensando nesse negócio assim, o que você tem comido? Qual que é a alimentação que você tem? Eu quero ter intimidade com Deus, mas vive com tudo quanto é livro imbecil na mão. A Bíblia você não lê ela inteira, você não valoriza ela. Você fica colocando um monte de defeito nela, achando um monte de problema nela, mas o que um intelectual diz, aí você fica babando por aquilo que o cara disse. A Bíblia não, a Bíblia você fica colocando um monte de reserva, que papel aceita tudo, que não sei o quê, Nunca vai ter intimidade com Deus desse jeito, nunca. Porque você prefere tudo aquilo que está em volta de você, você dá mais atenção àquilo que está no seu ambiente de trabalho, ou do seu ambiente de diversão, de distração, você prefere tudo, coloca tudo em primeiro lugar, a Bíblia fica para lá. Nunca que você vai ter uma intimidade verdadeira com Deus, esquece. Se você não optar por Deus em primeiro lugar, a sua palavra em primeiro lugar, e ficar só ouvindo o que os outros dizem, que também é papel, também aceita tudo, então é questão de fé, você prefere acreditar no que um outro cidadão disse, que quando a gente vai investigar a vida deles, eles passam de longe daquilo que Jesus foi, pelo menos que a Bíblia registra, né? Porque eu acredito na Bíblia, mas vai lá que inventaram. Mas você vai ver as histórias desse cidadão, você vê que são uma turma de gente esquisita, sabe, falava uma coisa, fazia outra, diferente de Jesus, que falava e vivia, falou e fez, cumpriu. Então, para mim, se você quer ter intimidade com Deus, coloque Deus como prioridade da sua vida, a palavra dele como prioridade. Não se deixe influenciar pelos ambientes que você frequenta, que você é obrigado a viver. Calor, frio, teorias. É um absurdo uma igreja querer viver nesse mundo segundo os padrões desse mundo, porque a Bíblia fala que o mundo já jaz no maligno. A gente tem que enxergar o mundo através da Bíblia, a Bíblia tem que ser o nosso óculos. Ela que tem que colocar para a gente assim, fala assim, a gente tem que olhar para o mundo dessa maneira. É assim que a gente tem que enxergar o mundo. Não tem direita, não tem esquerda, não tem centro, não tem nada disso, é a Bíblia, é o que a Bíblia diz, para quem crê. É muita propaganda, eu sei que você e eu somos todo dia bombardeados com muita coisa, mas você precisa tomar uma decisão urgente de querer ouvir e ver aquilo que Deus fala, para ter intimidade com Ele, senão seu relacionamento com Deus vai ficar sempre superficial. Vamos pensar alguns textos aqui, para a gente meditar. Vamos ler? Tenho grande, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Só um detalhe, no fundo do meu coração não é porque está lá, guardado lá na despensa não, tá gente? No fundo daquela, não sei se na sua casa, na minha casa tem. Aliás, eu tenho num monte de lugar, assim, aquelas gavetas que você vai jogando as coisas e vai colocando para o fundo. Não é essa a ideia do texto. A ideia do texto, no fundo do coração, é assim, que está no lugar principal. Eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade. A tua lei, a tua escritura, a Bíblia, ela tem um lugar principal no meu coração. As outras coisas só acham espaço se encaixar no que a Bíblia diz, porque primeiro está a Bíblia. É assim que a gente elimina ruídos que nos atrapalham de ter intimidade com Deus. Mais um verso da Bíblia. Mas o Consolador, o Espírito Santo,
a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É assim, o crente tem a favor dele, à disposição dele, o Espírito Santo de Deus, para fazer lembrar o quê? O que ele inventou na hora, não, o que a Bíblia diz, é para retornar, para regressar, para voltar para essa questão aqui, sempre a Escritura. Eu sei, meus irmãos, olha para mim, que presta atenção, eu sei que o negócio tem hora parece que é chato, né? Assim, Bíblia, só isso. Não é só isso, é tudo isso, é tudo que está na Bíblia, é muita coisa. Se você está falando na sua mente que é só isso, é porque você ainda não mergulhou na Bíblia de fato, você ainda não se jogou nos braços de Deus como deveria. No dia que você fizer isso, você vai perceber que a Bíblia é maravilhosa e poderosa demais. Amém, meus irmãos? Uma última coisa, questão da atenção. Queremos ter intimidade com Deus, precisamos eliminar os ruídos, mas a gente precisa pensar a respeito da atenção que damos àquilo que Deus diz. 3 coisinhas aí. A nossa atenção precisa estar direcionada, ela precisa ser uma atenção determinada e inegociável. Não dá para ficar fazendo parceria. Vem cá, eu estou com Deus, mas de repente tem uma proposta melhor. Um oferece 35, outro oferece 40, pô, quem me ofereceu 40 está mais interessante, vou pegar o negócio do 40. Não, não tem negócio, não tem esse esquema, não tem nada disso, é o que a Bíblia diz. É uma atenção que nós vamos dar à voz de Deus que se revela através da Bíblia de forma concreta, direta, e tem que ser na Bíblia, não adianta ficar procurando outra coisa não, achismo não resolve. Eu acho isso, eu acho aquilo, a gente acha um monte de coisa. Todos nós temos direito de achar o que quiser, mas a verdade é única, é uma só, é o que está na palavra. É o que está na Bíblia. Temos direito, sim, nosso coração faz isso automaticamente, de imaginar mundos com vários formatos, coisas sendo resolvidas de várias maneiras. É só para a gente passar um papel na mão de vocês aqui, perguntando que cor que você quer que pinta a igreja. Acabou, você vai ver que nós somos um povo realmente com ideias as mais variadas possíveis. Duvido que nós vamos chegar no final, quando a folha chegar no final, vai estar todo mundo falando branco gelo, ou qualquer outra cor aí. Branco gelo que vem na minha mente aqui agora. Verde... Eu já escutei isso, tá, meus irmãos? Verde presbiteriano. Tem isso no catálogo não, tá? Nós não vamos chegar a um consenso, vamos ter várias ideias, é natural que isso tenha, que isso aconteça. Porém, para nós, o que vale, quando a gente quer realmente ter intimidade com Deus, é pegar a nossa atenção e falar assim, não, tem aqui a questão do ambiente que atrapalha, tem essa questão dos sensores que eu preciso ficar atento, porque barulho daqui, barulho de lá, mas eu vou direcionar a minha atenção para aquilo que Deus fala, e Deus fala através da sua santa e bendita palavra, um livro que Ele nos deu, que é inerrante, que o Espírito Santo habita em nós para nos fazer lembrar aquilo que Ele disse, não para inventar coisa para frente, para a gente viajar, para a gente criar mundos, não, para obedecer aquilo que já está determinado. E só fazer o que está aqui na Bíblia já é muito, tá? A gente já não consegue, é pela graça que a gente obedece a alguma coisa, mas temos que querer fazer isso, decidir fazer isso, direcionar nossa atenção para isso. Eu não consigo entender, sinceramente, me incomoda, e não é porque eu sou pastor, meus irmãos, eu já falei isso para vocês, que... uma vez a pessoa falou assim, mas pastor, você é pastor, você tem que ler a Bíblia mesmo. Tipo assim, essa é a sua função, você é empregado da igreja. E, de certa forma, tem que ler mesmo. Mas antes, pastor, eu sou crente. Quando entreguei minha vida para Cristo com 16 anos de idade, eu quis saber o que tinha na Bíblia, não me contentei enquanto eu não li uma vez, e fiquei lendo de novo, e li de novo, já li várias vezes. Não por causa da profissão, fui tornar-me pastor bem tempo depois. É porque eu não posso ter como aquilo que mudou minha vida, que transformou a minha maneira de enxergar o mundo, me tirou do caminho do inferno, para onde eu estava caminhando a passos largos. Eu não posso pegar isso e tratar isso como se fosse uma coisa pequena. Dividir espaço no meu coração com a Bíblia e mais alguém. Não tem mais alguém, é Deus e pronto. As outras coisas eu curto, sabe? É ali, mas não são fundamentais. Fundamental é a Bíblia. Eu não consigo entender como que crentes passam a vida inteira dizendo que amam a Deus sem querer ouvi-lo por completo.
sem ler a sua palavra. 3, 4 capítulos por dia é o suficiente. Não, a gente vai lá ver uma série de um seriado na televisão, quando repete, vê de novo, novela de novo. Eu tenho um colega que gosta muito de novela. Ele ficava vendo um canal, acho que é Viva, tem um canal assim? Viva, que repete as novelas antigas. E aí, às vezes, eu chegava na casa dele para conversar, um colega pastor. E a gente chegava para conversar, estava assistindo. Aí ele falava assim, ó, vai acontecer isso agora, vai acontecer aquilo agora. Ele estava revendo a novela, não sei quantas vezes já tinha visto aqui, ele estava revendo a novela outra vez. Ele sabia as falas, os acontecimentos, tinha tudo decorado. Mas ele lê a Bíblia, tá, gente? Às vezes nós sabemos o que fulano disse, o que Beltrano disse, mas o que Jesus disse a gente não sabe. Ah, porque maravilhoso. E é mesmo, tem muita gente inteligentíssima aí. Mas o que Jesus disse? O que Deus diz a respeito dessa coisa? Aí você fala, o que Deus diz? Pergunto para você, aí você fica, hã? A Deus? Ah, sim, Deus é difícil, difícil nada, difícil uma ova. Que difícil? Difícil somos nós que ficamos postergando esse comprometimento de ouvir sua palavra, de querer desejar sua palavra, e por isso intimidade com Deus se torna um negócio mítico, uma coisa assim misteriosa, alguma coisa que parece que só alguns têm dom para isso. Não é verdade. Buscar-me-eis, qualquer pessoa buscar-me-á e vai me encontrar. Se buscar de todo o coração, se desejar de fato isso. Então, direcione a sua atenção para Deus, para a palavra dEle. Ponha Deus em primeiro lugar, de fato, na sua vida. Seja determinado, insistente, porque vai aparecer um monte de distração, toda hora tem. Já viu? Você vai assistir um vídeo no YouTube lá, aparece 10 do lado aqui assim, ó, sugestões. Às vezes o título que está do lado é mais interessante que aquele que você foi ver. Aí você clica naquele, aquele parece mais 10, assim vai. Não, fala, eu quero conhecer Deus, eu vou, Deus. E depois o que vier. Primeiro Deus, porque eu quero ter intimidade com o Criador do universo. Mais do que saber qualquer outra coisa. Nada contra o conhecimento, meus irmãos. Conhecer, ser inteligente, perceber as coisas, é um dom de Deus para a humanidade. Não é um dom para crente. É uma graça comum. Raciocinar, pensar, faz parte da vida. Deus nos criou com essa capacidade, e isso não é pecado. Agora, deixá-lo em segundo lugar, isso é pecado. Isso é errado. Isso atrapalha a gente ter intimidade com Deus. Precisamos ser amigo, ir direto, falar direto com Deus, sem atravessador, sem gente para enfiar no meio, para perguntar, o que você acha? Ter tempo com Deus, é interessante como que parecia que Jesus já estava prevendo, naquela época já existiam as distrações, mas elas eram menores. Hoje, no nosso tempo, continua valendo. Qual o lugar que Jesus falou para a gente... Só tem uma referência no Novo Testamento que Jesus fala assim, vai para tal lugar orar. Só tem um lugar que ele manda orar, é no quarto, com a porta fechada. Por que será, hein? Fôssemos fazer uma tradução contemporânea, eu falaria a mesma coisa, no quarto, com a porta fechada, computador desligado, telefone desligado. No mínimo com o Wi-Fi desligado. Tenha intimidade com Deus, busque conhecer a Deus, entre para o seu quarto. O quarto é um lugar, geograficamente, naquele momento estratégico, mas para você pode ser um outro lugar, mas tenha lugares para você ficar parado na presença de Deus, apenas para ouvir a sua voz, meditando na sua palavra. E você vai perceber que isso não é gastar tempo, isso é investir tempo em você mesmo. Vamos pensar alguns textos da Bíblia que nos abençoam e nos fazem entender isso. Vamos ler? Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, tá? Palavra de Deus que é apta, que é capaz de discernir pensamentos, propósitos do coração. Você sozinho não é, eu sozinho não sou, mas a palavra de Deus em nós é. O coração da gente é enganoso, desesperadamente corrupto. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela não é um livro morto, um livro ultrapassado, um livro mentiroso. Não, ela é viva, eficaz e capaz de fazer algo que eu e você não conseguimos fazer. A palavra, quero ter intimidade com Deus, mas não vou ler a Bíblia. Esquece. Conta outra, conta do português agora, sem querer ofender os portugueses. Conta do periquito.
papagaio, sei lá, qualquer bichinho aí. Conta qualquer outra piada, porque é uma piada que a pessoa dizer que quer ser íntima de Deus e não quer ouvir e obedecer a sua palavra. Isso é brincadeira, não está falando sério, não. Tem que estar de zoeira. Vamos pensar no outro verso aqui. Vamos lá? Toda a Escritura e útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura. Pastor, eu gosto demais de Salmo. Que bom, mas é toda a Escritura. Eu prefiro Provérbios. Provérbio é maravilhoso, também acho, muito bom, mas é toda a Escritura. Você não pode fazer cardápio. Não é restaurante que você chega assim e escolhe o que você quer colocar no prato. É a Bíblia inteira. Não dá para pegar, dividir e falar assim, não, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Isso aqui está mais ou menos com as minhas ideias, encaixa com as minhas ideias, abraço. Não, isso aqui vai contra a minha visão política, não abraço. Vamos parar com isso, não tem lógica um negócio desse. Você está de zoeira, você está de brincadeira, de mau gosto com a sua vida. É a Bíblia toda. E quando você lê a Bíblia, entenda isso, que ela é inspirada por Deus e útil, ou capaz, ou eficiente, para fazer o quê? Para te ensinar, e depois para repreender. Tem gente que não gosta, não é bom, né? Para te corrigir, para me corrigir, estou falando para você, para mim. Ela vai fazer isso. Talvez agora eu até entendo aqui, está me dando um flash na cabeça, porque tem muita gente que não quer ler a Bíblia inteira, porque insiste em ser mal educado na vida cristã. Não quer ser justo, de fato, quer ser justo segundo as suas próprias preferências. Agora, a Bíblia que é suficiente para fazer isso. Um último verso, vamos ler? E dizia... meus irmãos, aí, esse verso aí, Jesus pegou pesado. Aí é de dar na muleira, não é? Aí ele foi assim, ele deu na junta mesmo, com força. Na linguagem dos adolescentes, Jesus chegou na voadora aí. Quer ser meu discípulo? Quer ser íntimo meu? Quer estar próximo de mim? Quero. Então começa percebendo que você não é suficiente. Negue-se a si mesmo. Essa é a verdade do Evangelho. O Evangelho verdadeiro, puro da Bíblia, ele não exalta o homem, ele exalta Deus. E coloca o homem como um objeto do amor de Deus. A gente só é importante porque Deus nos ama. Porque Ele olha para a gente com carinho. Não é porque a gente tem assim, coisas bacanas na gente. Apesar da gente fazer umas coisas bacanas de vez em quando, legal. Doa as coisas para as pessoas carentes. A gente entrega o nosso dízimo, a nossa oferta na igreja, conforme a gente prometeu quando se tornou membro da igreja, cumpre obrigações e votos, né, que fizemos, porque a Bíblia fala que nem precisa votar, mas se votar tem que cumprir, porque quem não cumpre voto é o que mesmo que a Bíblia fala? Tolo, né? Tolo. Então, a gente faz umas coisas legais, mas assim, não é tudo, a gente não é suficiente, tem que se negar, tem que pegar aquilo que nós somos e falar assim, eu não, o Senhor. E é dia a dia. E pegar a cruz e seguir Jesus. Quer andar com Jesus, quer ser íntimo dele? Precisa abrir mão de você mesmo, das suas preferências e deixar que Deus cuide de você. Entender que Ele é suficiente para te conduzir no caminho certo. Se você acreditar nisso, amém. Você vai na boa, pode se jogar nos braços de Jesus. Mas se você não acredita nisso, é sempre um risco. Você vai sempre ficar com o pé atrás, sempre achando que está tomando prejuízo, que está assim, que é assado. E aí, talvez seja impossível você ter intimidade verdadeira com Deus. Vamos encerrar lendo 2 versos da Bíblia. Hoje, nós caprichamos nos versos da Bíblia, né? Ninguém pode reclamar que não leu a Bíblia na igreja hoje, né? Então, vamos ler? Eis que estou à porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Meus irmãos, eu temo que, como aconteceu aqui na visão que Deus deu para João em Apocalipse, esse aqui não é um texto que fala de evangelismo. As pessoas até usam ele assim,
E vai ter gente que fala, mas eu já ganhei um monte de alma para Jesus falando de Apocalipse 3:20. Não duvido, não estou entrando nesse detalhe, mas a gente vai lendo o texto e percebe que Jesus está falando isso para a igreja. Quem estava deixando Jesus de fora, do lado de fora da porta, era a igreja. Você não precisa acreditar no que eu estou dizendo. Chega na sua casa com calma, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13 e leia. E depois você confirma se o que eu estou dizendo é verdade. E aí, se isso aconteceu lá no primeiro século, o pessoal que estava mais próximo dos acontecimentos da vinda de Cristo, da ressurreição de Cristo, de Jesus subindo aos céus, quem viveu aquilo mais próximo, já tinha gente colocando Jesus de lado e falando assim, não, agora nós somos igreja, mas nós somos do nosso jeito, nós temos o nosso estilo, e o senhor fica de fora aí. Aí Jesus chega e fala, ó, eu estou batendo na porta, se você deixar eu entrar, vai acontecer um negócio maravilhoso, eu vou sentar com você, nós vamos ter um relacionamento mais próximo, mais íntimo, nós vamos conversar um com o outro, nós vamos viver perto um do outro. Já naquela época acontecia isso. Será que eu estou vendo coisa demais em me perturbar, em me preocupar disso está acontecendo hoje? A gente está deixando Jesus de fora, do lado de fora? Esse risco é eminente, meus irmãos, esse risco é verdadeiro, é para hoje. Pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, o escritor aos Hebreus registra, hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Se Deus falar com você hoje, se não for hoje, se for daqui a pouco, se for amanhã, seja a hora que for, se Deus falar com você, não resista, não fique segurando, tentando, não, eu mesmo, eu que sou autossuficiente, eu prefiro ouvir a serpente. Não, sai dessa vida, sai dessas escolhas, larga, abandona isso. Se Deus falar com você, se renda, ouça, não endureça o vosso coração, não mantenha o orgulho de dizer que é você mesmo que é bom, não. Se Deus falar com você que você precisa se render a Ele, renda-se em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que a sua verdade venha sobre nós e ela faça a obra que tem para fazer no coração de cada um de nós. Nos livre, Deus, eu te peço em nome de Jesus, nos livre de ser uma igreja que deixa o nosso Salvador do lado de fora da porta. Que Jesus encontre em cada coração aqui uma porta reganhada, aberta, que Ele tenha plena entrada, plena convivência. Que a intimidade que nós temos buscado com o Senhor se torne cada vez mais palpável, que a gente consiga perceber isso, sentir isso, e do jeito que a sua palavra nos ensina. Permite, Pai, eu te peço também, que a gente consiga, Senhor, ter uma atenção verdadeira, direcionada para Ti, e que os ruídos da vida, as distrações não sejam suficientes, não sejam tão poderosas a ponto de nos ganhar a atenção e deixar o Senhor de lado, mas que a sua palavra, a sua voz, aquilo que o Senhor tem para nós na palavra do Senhor, seja para nós o tesouro mais precioso do nosso coração, que a gente se renda a isso, que a gente se entregue a isso, que por causa disso, da sua palavra, a gente tem o coração transformado. Se o nosso coração está duro, quebranta nosso coração, muda o nosso coração, faz algo especial no coração de cada um, porque nós queremos ser uma igreja, não apenas na placa, mas nós queremos ser uma igreja que vive em intimidade com o Senhor, onde cada membro busca e conhece o Senhor cada dia mais de perto, cumprindo o que a Bíblia diz, que é para a gente conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Eu te peço assim, no nome de Jesus. Amém.